nós temos aqui uma coroa. E essa coroa simboliza Deus. Quem é Deus? O Criador dos céus e da terra. O Criador de todas as coisas. Ele é o Rei. A Bíblia diz que Ele é dono de tudo e de todos. E todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. E Deus criou céus e terras e criou o ser humano. E colocou no jardim para viver em comunhão com Ele. E Ele chamou aquele jardim, o jardim do Éden, colocou o casal e deu uma ordem. Tudo que você vê, você pode participar, comer, dê nome aos bichos, cresça, viva, esse aqui é o seu lugar. E ali a Bíblia diz que eles ficaram. Mas a Bíblia relata também que havia naquele lugar uma serpente enganosa e astuta, mentirosa. E ela começa a falar com aquela mulher. E a Bíblia diz que ele a enganou. Ele convenceu ela. E ela tinha o poder de dizer não, porque ela tinha o poder do livre-arbítrio. Eu escolho sim ou não. A Bíblia diz que ela vai e chama o seu marido e dá a ele também participa. E ele também tinha o poder da escolha dele. Se ela não quer, problema dela, eu não quero. Mas a Bíblia diz que junto com ele, ela aceitou também. A partir do momento que eles comeram, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou. A Bíblia diz que por causa do pecado, entrou a morte. Sim, a morte que a gente teme tanto. Quando morre um ente querido, a gente não suporta. Muitos entram em depressão e desespero por causa do ente querido que nunca mais vai ver. Mas isso é uma consequência do pecado. Entrou a morte. Entrou o pecado. E o que é pecado? Pecado cancelado. É tudo aquilo que fazemos que não agrada a Deus. É pecado. Pecado é desobediência. Tudo que está relacionado à desobediência é pecado. Principalmente se essa desobediência é contra Deus, o Criador e dono de todas as coisas. E agora? Em pecado, não sei o que fazer. O que eu vou fazer? Você que me deu para comer? O que eu vou fazer? Não sei. E se esconderam. Se esconderam de quem? De Deus. Porque quando o homem está em pecado, a primeira coisa que ele faz é fugir da presença do Senhor. Ele sai da presença, ele se esconde. Porque ele fica em trevas. Pecado é cancelado. E agora? Não tem como eu reverter. O que eu faço para voltar para a presença de Deus? A Bíblia diz que a glória de Deus pairava aos olhos deles. E eles nem se enxergavam direito, porque tinha uma pureza. E quando a glória de Deus sai, eles enxergam quem de fato é quem. E começa a ver a nudez um do outro, ó. Aí a gente começa a ver o erro do outro, outro vê o nosso erro, porque estamos longe da presença de Deus. Começa as acusações, quem foi, quem não foi você, quem fez, foi. Todos dois estavam culpados. Mas não havia como reverter esse quadro. Porque para voltar atrás, deveria haver um derramamento de sangue para pagar o preço. Outro dia eu lendo um livro, e nesse livro dizia que o peso desta consequência aqui não foi brincadeira. O que eles fizeram nesse dia não foi simplesmente uma desobediência, foi um desafio diante da autoridade de Deus. Desafiou. Se Deus passasse a mão na cabeça, Deus não criou só céu e terra e os peixes e tudo que a gente vê, não. Ele é dono de tudo.
dos planetas, do sol, da lua. Há seres aí dos céus que o Senhor criou, que o obedecem porque querem obedecer. E não por ser forçado a obedecer. Se Deus passasse a mão na cabeça do homem em pecado, tudo isso iria desobedecê-lo também. Os anjos iriam dizer, aí pode desobedecer, então vamos fazer também. Passou a mão nas Deus. Viu que o homem não tinha a capacidade de reverter tão gravidade e problema. Não tinha como voltar atrás. E agora? Volta atrás, não tem como. Ser humano não tem como se salvar. E um Deus tão grande, quando eu era adolescente, eu li a Bíblia e eu encontrava aquele texto que diz que quando o homem pecou, Deus tirou do jardim. E eu ficava sem a interpretação direita, eu dizia, como é que pode? Depois que o homem peca, ele tira do jardim. Eu não entendo, Senhor. E eu fui crescendo com essa indagação, até que um dia Deus me mostrou. Deus falou comigo e disse, eu tirei por amor. Porque se eles ficassem no jardim, eles iriam direto para a árvore da vida eterna. E aquele pecado nunca mais iria ser revertido. E eu chorei, de meu Deus, olha o que Deus faz por amor. A Bíblia diz que mesmo o homem pecando contra Deus, porque quando você peca contra Deus, você abre uma legalidade e o diabo passa a ter domínio sobre as vidas. E é assim que o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. E como é que eu faço para voltar para a glória de Deus? Como é que eu faço para voltar para a presença de Deus? Através de Jesus. E Ele enviou seu Filho. Ele enviou seu Filho para nos salvar. Por amor. Jesus deixa a sua coroa de rei. E diz, deixa que eu vou salvá-los. O inimigo pensou que Deus havia se perdido na sua criação. Errou, pronto. Já afastei o homem dele. Consegui. Só que a Bíblia diz que antes que eu e você pecasse, Ele já havia te amado primeiro. Antes que você nascesse, o céu olhou para você e disse assim, eu quero ela. Eu a amo. Ela é minha. Ele é meu. E eu amo você e tenho um plano na sua vida. Deus já tinha um plano arquitetado. O inimigo pensou que ganhou. O inimigo, pegou nada. O Senhor ressurge com Jesus descendo a terra. Aí Jesus, muitos esperavam a profecia de que um Cristo viria, um Cristo viria, um Cristo viria. Todo mundo esperando um homem que viesse na carruagem de ouro. E nasce de um ventre de uma jovenzinha virgem. Porque Ele é dono de tudo e de todos. Ele vem e derrama o seu sangue para nos salvar. O sangue de Jesus é o único sangue que salva você. Mas para isso a Bíblia diz que é preciso confessar. Quando você confessa, Ele é fiel e justo para te perdoar. Perdoar ninguém, que eu não fiz nada. Todos dizem isso. Mas é perdoar do pecado que já trazemos dentro de nós. O sangue de Jesus cura. O sangue de Jesus tira a depressão. O sangue de Jesus salva você. E Deus continua dizendo, eu amo você e tenho um plano em sua vida. Jesus desce, derrama o seu sangue e preenche o nosso coração. Nosso coração vazio, sem Deus. Tem muitas pessoas que dizem, eu sou feliz, tenho dinheiro, tenho tudo, mas eu não tenho uma paz dentro de mim. É exatamente esta paz aí que se chama Jesus Cristo. A ciência já prova que todo ser humano
cabeça para ser acessado por Deus. E é exatamente esse vazio existencial que é preenchido por Cristo Jesus. E quando ele entra numa vida, ele não entra para mudar, para te colocar no Land Rover. Ele não entra na tua vida para te colocar mais famoso no YouTube. Ele não entra na tua vida para te transformar no maior influencer. Ele entra na tua vida para te transformar no cidadão do céu. Porque nesse mundo tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa. Aleluia. E Ele é fiel. Esse mesmo Jesus que desceu e veio de encontro aos seres humanos, Ele também não força. Ah, Jesus desceu, só obrigado. Você não é obrigado a nada. Você só tem a oportunidade de ouvir. Porque a Bíblia diz que ninguém vai sair deste plano sem ter ouvido falar de Jesus. Por isso que a igreja se levanta e vai até você. Porque naquele grande dia não há uma alma sequer que diga, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Aí o céu vai se abrir e dizer, lembra daquele dia na praça de Além Paraíba? É, Jesus. Você lembra daquele dia no semáforo que eles passaram na calçada? Deus. Foi naquele dia. Porque naquele dia ninguém poderá dizer, mas Senhor, que injustiça. Como é que pode uma coisa dessa, Senhor? Não haverá isso. Com Deus não. Deus é tão maravilhoso que Ele diz assim, eu vou voltar. O dia e a hora ninguém sabe. Mas enquanto a última alma Deus. não ouvir a minha voz, eu não vou descer. Deus. Aleluia. Isso se chama amor. Quem sabe é hoje o dia que esta última alma está ouvindo essa igreja falar que Jesus ama você e tem um plano na sua vida. Talvez seja hoje o último dia. E aí o Senhor veio. Mesmo Jesus cresceu, a Bíblia diz que ele subiu. Ele subiu ao céu e deixou uma promessa. Eu vos enviarei um consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Sim, é o Consolador. Quando as pessoas entram na depressão, que tentam se jogar de ponte, tentam se jogar de alguns lugares, sem saber o que fazer, vem uma voz lá dentro e diz, não faça isso. Quando eu era criança, eu era oprimida pelos demônios. Eu passava numa ponta e ele dizia, se joga. Se joga. Meu corpo não fazia assim, ó. Me perseguiram muitos anos. Até no dia que eu conheci Jesus. O sangue de Jesus me libertou. Hoje eu caminho por onde, tudo que é lugar. Passando sem medo. Eu não tenho medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse mesmo Jesus, Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos corrigir, para cuidar de nós, porque Ele vai voltar. E a pergunta que eu deixo nessa manhã é: o que você tem escolhido? Qual é a sua escolha? A escolha que Adão e Eva fizeram foi a pior da vida deles. A pior escolha que eles poderiam fazer foi aquela. Uma má escolha. Deus, em outro momento, em Deuteronômio, Ele fala para o povo e deixa um recado, diz assim: eu te proponho vida e morte. Escolhei, pois, a vida para que vivas. O que Jesus tem para mim e para você é vida. E vida com abundância, não é qualquer vida. Quando fala de abundância, fala de riqueza, fala de alegria, fala de paz, fala de gozo, fala de domínio próprio. Isso é vida.
Não ter vida é viver no vício, sem domínio próprio, sem saber o que fazer, dominado pelas drogas, dominado por tudo, pelo álcool. Isso não é vida. Ter vida é quando você olha para algo e diz: eu não faço porque eu não quero. Eu tenho vida. Porque quando você é dominado pelo vício, você não tem vida, você é escravo. E a Bíblia diz que quem se torna servo de Deus se torna escravo de Jesus. Mas é uma escravidão que te torna livre. Aleluia. Glória. Ser servo de Deus significa ser escravo de Jesus. Mas quando você é escravo de Jesus, você é livre. Ele te liberta. Ele te restaura. Ele salva a sua família. Existem famílias que só vivem brigando. Os irmãos nunca se unem. Não tem paz na casa. Mas quando Jesus chega, a paz. Vive na depressão, tomando medicação que até o médico não sabe tirar. Mas quando Jesus chega, ou ele cura, ou ele encaminha você para pessoas especializadas para você se tratar. Sabe por quê? Porque Jesus tem vida. E a pergunta que eu tenho para você nessa manhã é: qual é a sua escolha? O peso da escolha. A Bíblia diz que, dependendo da sua escolha, você passará uma eternidade em algum lugar. Existem alguns judeus, rabinos, que eles estudam o que houve ali no jardim. Segundo alguns, eles acreditam que Deus colocou o homem e a mulher para tomar uma escolha, mas era para ser uma escolha sábia. A escolha sábia, ele disse: aquela árvore que está no jardim, do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Mas de todas as outras, ele não excluiu nem a árvore da vida. A sabedoria estava ali. Podia comer de tudo, porque não adianta ter vida eterna se não tem o conhecimento. Não adianta ter conhecimento, desculpa. Não adianta procurar primeiramente o conhecimento do bem e do mal se não tem vida eterna. Glória a Deus. Corrigindo, não adianta ganhar conhecimento, bem e do mal, crescer, fazer, acontecer se não tem vida eterna. O correto era, segundo alguns rabinos, eles acreditam que deveria ter corrido para a árvore da vida. Se desfrutar da árvore da vida, comer tudo, glorificar e tudo mais, se deliciar na presença do Senhor. E depois Deus ia lá e dizia: agora vem ter conhecimento, vem ter vida, vem que eu quero passar para a próxima etapa. E o Éden ia ficar pequeno. Tinha uma próxima etapa. Mas por causa da escolha, eles foram obrigados a se retirar. Tem muita gente sendo retirada dos lugares por causa de escolhas erradas. Tem muita gente saindo de ministério por causa de escolha errada. Tem muita gente perdendo oportunidades por causa de escolhas erradas. Mas Deus traz essa equipe de unidas em missão divina, das pastoras, missionárias, obreiras, diaconisas, de Além Paraíba, para entregar em tuas mãos. Faça a boa escolha. Que escolha é essa, Damares? O que é que você está falando? Eu estou falando de você tomar um posicionamento. O que é que eu estou fazendo do lado de cá, se o meu lugar é junto dele? Você nem eu nascemos para viver aleatório, jogado. A gente nasceu para estar junto com Jesus, com Deus, em sua presença, desfrutando do que ele tem de melhor. Mas por causa de uma escolha errada, a gente saiu, a Bíblia diz assim, ficou afastado da glória de Deus. E quanto mais você diz: não quero Jesus, mais você se afasta. Mas quando você para ouvir como você está fazendo, talvez a minha voz esteja alcançando você.
você. E você sabe que eu estou falando com você. Aí o Senhor diz: vem para perto de mim. Aleluia. E você sabe que Ele está chamando você. Vem para perto de mim. O centro da vontade dele é ali. E aí você fica parado. Aí o mundo vem e te oferece as bandejas. Aí você olha para lá, olha para cá. E dependendo da escolha que você fazer, você se afasta mais ainda. E a pergunta que eu tenho para você é: o que é que você vai escolher? Vida ou morte? O apóstolo Paulo diz que nós devemos, além de nos posicionar, não basta dizer: ah, eu quero Deus. Não, você tem que vir para que as pessoas vejam você, para que a gente possa identificar você onde você está. E você dizer com a sua boca: eu quero Jesus. Não é para você aceitar Jesus. Jesus não é qualquer um para tu aceitar. É para ver se Ele nos aceita. É para perguntar: me aceita de volta, Jesus? E quando você se posiciona, você confessa, a Bíblia diz que você recebe do seu coração e confessa, há um livro no céu que é aberto e seu nome é escrito lá. Por que, Damares, então tem que fazer esse processo? Porque do mesmo jeito que Adão e Eva pecaram, e o mundo espiritual, as hostes espirituais, os poderes e as potestades registraram aquilo, do mesmo jeito o céu resiste. Registrou a saída e o céu resiste a entrada. Ele resiste a tua entrada. E é justamente neste plano que a gente precisa desta decisão. Porque se a gente sair deste plano, que é o fim de todos nós, uma hora a ficha chama. Pá. Ah, eu não vou não, que eu sou atleta. É? Vai lá que está cheio de atleta, criança, médico. É o fim de todo mundo. Do pó da terra veio, para ele retornará. Só que existe uma coisa: o ser humano foi feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. Tem o corpo, a alma e o espírito. E quando o homem pegou, o espírito ficou morto. Ficou o corpo e a alma mandando e desmandando. Quando você volta para Jesus, o espírito revive. Aí você fica vivo de verdade. Corpo, alma e espírito. E quando morre, a Bíblia diz que o corpo volta para a terra, o espírito retorna para Deus, e a sua alma vai para onde você tomou a decisão. E Deus, Ele é maravilhoso. Ele diz assim: escolha, pois, a vida para que viva. Que vida, Damares? Não estou entendendo direito. Deixa eu refrescar a sua memória. João 14, verso 6. Jesus respondeu dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por mim. Quem quer ir até Deus tem que passar por Jesus. Não há um intercessor, não há alguém que se coloque na frente, não há uma chave de não sei o que, uma porta de não sei o que. Mas mentira! Não existe vários caminhos que te levam a Deus. Mentira! Jesus, se houvesse, Jesus dizia: eu sou um dos caminhos, você pode escolher. Jesus não disse isso, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a vida? Cristo. Ele é justamente a vida eterna que o homem rejeitou naquele dia que ele fez a má escolha. Que nesta manhã, você que está me ouvindo, talvez até essa semana você até já pensou sobre isso. Eu faço tantas coisas, mas eu sinto que tem algo que falta na minha alma. E eu vim aqui para te dizer: talvez o que esteja faltando seja você voltar para Jesus e colocar Ele no centro da sua vida. Eu desejo que você não jogue esta mensagem fora. Receba ela como um recado de Deus e receba Cristo no seu coração. Se houver alguém aqui, que a minha voz está alcançando e sentiu de Deus que foi para você,
quiser se aproximar, lentamente, suavemente, nos procure aqui. Estaremos orando por famílias, por casais, pelo seu comércio e querendo conhecer você, para te entregar uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? E a resposta é: escolha, pois, a vida para que viva. E a vida é Cristo Jesus. Deus nos abençoe.